The image of the dead ends in my mind. Up to the hit travelers of eternity. Up, we go. Fala rapaziada, Lucas de Tomás por aqui, sejam bem-vindos para o nosso primeiro vídeo aqui no canal. E hoje eu vou reagir ao trecho do Inteligência Limitada com o Frei Gilson, a Vilela. Os 10 minutinhos aí que eles falaram sobre predestinação e livre-arbítrio. Como vocês já sabem, esse é um tema que me desperta muito interesse, que eu tenho, né, bastante aí, gosto e já estudei bastante sobre isso. E também, né, bebi aí de um dos maiores mestres que nós temos hoje em dia sobre isso, que é o Dr. Taylor Neal. Tive a oportunidade de estudar, de ser aluno dele, né, por 2 anos, na verdade 2 anos e meio. Então, esse vídeo aqui vai ser um react do que o Frei Gilson falou. Espero que vocês gostem. Por favor, se você gosta do meu trabalho, me acompanha, se inscreva no meu canal. A gente está tentando aí trabalhar para a monetização desse canal, assim vocês conseguem ter mais acesso ao meu conteúdo de forma gratuita. Se vocês quiserem que eu reaja a outras coisas também, tiverem sugestões, deixem nos comentários. Se tiverem dúvidas também, é só colocar aqui nos comentários, mandem para aquele amigo de vocês, para que eles conheçam o nosso apostolado também. É isso, vamos pro vídeo. Aqui acho que tá um pouco antes, né, 1 minuto antes, mas só pra gente poder pegar o contexto, então, do que eles estavam falando exatamente, né? Paz, unidade, bondade, amor, humildade, e aí você vai colocando os atributos de Cristo na sua vida. E assim você vai se santificando. Mas eu posso pensar que ser santo é a base para daí eu descobrir meu propósito. Por exemplo, o que eu faço aqui é o meu propósito ou não? O meu trabalho não é o meu propósito. Você entendeu? Sim. Seu trabalho, seu propósito é ser um frei, é servir a Cristo. Porque o meu, por exemplo, é divulgar. Eu não vi, tá? Eu não vi o podcast, não vi o episódio. Então não sei nada do que o Frei vai falar, mas provavelmente que ele vai dizer, né, que, enfim, existem diferentes propósitos na vida e que há uma ordem, uma ordenação desses propósitos. Isso é o que eu responderia. De outra forma. De repente, se eu tentasse ser um padre, não seria meu propósito. Como que a gente descobre essa vocação? Sim. Não sei se é vocação ou propósito, ou se as duas coisas são a mesma coisa. O que nós precisamos entender é que o meu propósito maior é a santidade. Tá. Efésios capítulo... Exato. Então tem uma hierarquia, né, de propósitos e existem propósitos que são maiores que outros, né? Então Santo Agostinho nos ensina isso muito claramente, né? Eu acho que é no De Doutrina Cristiana que ele fala justamente que é aquela frase clássica, né, que a gente deve usar todas as coisas e só enjoy, né? A gente só pode se deleitar em Deus. Então todos os propósitos da nossa vida, né, até mesmo a nossa família, os nossos amigos, nós temos uma relação de certa forma horizontal com eles, né? Então tudo tem que apontar para Deus, que é a única coisa que nos preenche por completo. Capítulo 1, versículo 4. Independente do que eu vou fazer na E vida. nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Pronto, isso é para mim. Tá escutando, Isso Léo? é para você. E pro Léo. Eu Agora- quero muito incluir o Léo nessa. O Léo também. Tá incluso? Tá Todos estão inclusos. Léo, Todos. é pra você, Léo. Aqui está o ateu. Aqui está todos os homens de todas as religiões, de todas as dominações. Todos foram chamados a serem santos. Todos. E aquela pergunta anterior do livre-arbítrio? Eu tenho o Acho que agora vai entrar, né, então, na questão. livre-arbítrio de renunciar a isso, ou se eu fui chamado para ser, eu vou ser? Antes da resposta do Frei, acho interessantíssimo que, novamente, o erro clássico, que é super compreensível, de colocar essas duas coisas como se elas fossem premissas necessariamente opostas, né? Então, ou
Deus me chama e isso se cumpre infalivelmente, ou eu sou livre e então tenho o poder de rejeitar, né, este chamado. Então, basicamente, se eu sou livre, né, que é basicamente o que as pessoas pensam, se eu sou livre, logo a providência divina não pode ser infalível. Né? Isso, eu não sei o que o Frei vai falar, eu não conheço o trabalho do Frei Gilson, então eu não sei como ele vai responder isso, mas a resposta certa é não entrar nessa falsa dicotomia. Né? Então, você sim é livre e, ao mesmo tempo, a providência é sim infalível. A questão é que a providência opera justamente pela liberdade, através da liberdade. Né? Então, o fim ele é infalível, mas os meios são contingentes. Então, essas duas coisas não necessariamente se opõem. Né? Então, esse é um raciocínio viciado, mas a gente entende o porquê que ele existe, né? Porque parece algo realmente óbvio, mas não é. Aqui que está o X da questão. É claro que você tem um livre-arbítrio. De renunciar, eu não quero. Por que, Vilela? Deus te criou em liberdade. Senão a gente ia ser robô. Senão você seria um robô e não teria como você amar a Deus. Se eu sou obrigado a amar Deus, qual é a vantagem o merecimento... Não tem merecimento. Não tem. Eu vejo para o meu filho. Vejam que interessante, porque isso aqui é uma conclusão lógica de dizer que a graça é irresistível, né? Não há mérito nenhum em amar a Deus. Tá? Que é basicamente o porquê que a gente se opõe a algumas concepções protestantes disso. Os protestantes, eles excluem as causas, via de regra, né? Excluem na sua teologia as causas secundárias. Lutero era muito claro, né, quando ele falava disso. Né? Lutero, ele simplesmente negava o fato de que o homem pudesse contribuir de qualquer forma como causa secundária, né, da justificação e da salvação. Da justificação nós concordamos, é verdade, porque a primeira causa, né, da conversão é Deus único e exclusivamente. Mas a partir do momento que o homem é justificado, então esse processo de santificação, ou seja, do aumento no estado de justificação, tá? Então para quem não sabe, a santificação é basicamente o aumento desse estado que o homem recebe no batismo, né? Ou quando, enfim, se confessou e está justificado. Esse processo de santificação conta com o ato humano, com a vontade humana como causa secundária, então nesse sentido é meritório. Por isso que não se pode rejeitar o livre-arbítrio. Então, se há livre-arbítrio, há causa secundária humana cooperando com a causa primária divina e há, portanto, então, mérito humano. Então, uma consequência de dizer que a graça é irresistível, que é o que nós católicos rejeitamos, apesar de concordarmos que ela é infalível no seu fim, é justamente dizer que então não há mérito nenhum do homem de amar a Deus. Meu filho, ele pode gostar de mim ou não gostar, ele pode me obedecer ou pode não obedecer. E é legal quando ele escolhe me amar e me obedecer. Exatamente. Imagina se ele fosse obrigado, ele não tem outra opção senão fazer exatamente o que eu faço. Esta escolha é um ato de amor. Essa escolha é um ato de amor. Então Deus nos escolheu, nos criou e nos criou em liberdade. Você pode escolher ou não a me amar. Tanto é verdade que no casamento, qual é a primeira pergunta que um padre ou outro faz? É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Porque se você está aqui porque alguém te obrigou, colocou uma arma na sua cabeça, então você não tem valor. Não é livre, não é amor, entendeu? Exato. Então... Desculpa, Frei, mas lá no passado, quando Eva, Adão fazem a opção por renunciar à vida eterna e tudo mais, naquele momento... Deus já sabia que eles iam fazer aquilo? Ou aquilo foi uma surpresa para Deus, sendo que ele sabe todas as coisas? Sim, né? Então não foi uma surpresa para Deus. Deus já sabia que isso aconteceria. Essa é a resposta católica. Se ele já sabia, por que colocou a árvore lá então, né? Aquela árvore, ela representa algo. Sim. Ela representa a sua liberdade. Eram duas árvores, né? Isso. A árvore da vida e da ciência do conhecimento. Isto. Yes. Poliglota agora, em japonês. Em japonês, né? Aí ele falou assim, essa daqui vocês podem comer à vontade, só essa daqui que não. Essa árvore representa a sua liberdade. Qual? Aqueles que não podia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Veja bem, então uma árvore traz vida, outra árvore traz morte. Exato. Então o que acontece? O que aquela árvore simboliza? Eu sou Deus. Eu criei você. Ele vai falar da questão da obediência aqui? Ou estou enganado?
Isso é de suma importância que a gente está falando. Se foi Deus que me criou, se Certo. foi Deus que me escolheu. Ele é o Criador, eu sou criatura. Então, Ele está acima de mim. Claro. Ele está acima de mim. E isso é importantíssimo a gente entender. Veja, Deus está dizendo para Adão e Eva, aquela árvore significa o seguinte: no dia em que vocês comerem dela, vocês estarão dizendo para mim Não preciso. que não sou eu quem determino para vocês o que é o bem ou o que é o mal. Ah. Quando vocês se arvorarem em achar que são deuses, por isso que a serpente fala, vocês serão deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, ou seja, vocês não precisam... Interessante também, né? Porque a teologia cristã afirma que em Jesus Cristo nós seremos deuses, né? De fato. Não no sentido de que nós seremos deuses sem Deus, mas que nós seremos Deus justamente enquanto participantes da natureza divina. É o que se chama na teologia de deificação. Né? Então vejam um contraste entre a natureza caída, onde o demônio fala, né, vocês serão como deuses, né, como se fosse uma espécie de analogia, e aqui já no Novo Testamento, quando nosso Senhor nos abre a possibilidade, nos dá a possibilidade da salvação, então aqui há um processo verdadeiro de deificação. Não é que o homem será como Deus, mas o homem será Deus nele, né, junto com Deus. Deus dizendo a vocês o que é certo e o que é errado. Vocês tomam conta da vida de vocês. Vocês definem o que é certo e o que é errado. Ora, mas você é criatura. Você não tem o poder de discernir o que é certo e o que é errado. É Deus. É Deus quem criou tudo. É Deus quem formou tudo que tem que dizer o que é certo e o que é errado. No dia que vocês comerem, vocês estarão me dizendo que é vocês que decidem o que é certo e o que é errado. E, portanto, vocês se tornarão deuses de vocês mesmos. E, portanto, era uma árvore que também expressava a liberdade do ser humano. Deus criou o ser humano livre. Então, ou seja, Vilela, a sua pergunta é o seguinte: você é obrigado a amar Deus? Não, você não é obrigado a amar Deus. Eu tenho escolha de... Agora, Adão e Eva, vocês foram escolhidos para serem santos. Vocês foram criados em santidade. Vocês foram criados em justiça. Deus deu tudo o que vocês precisam para isso. Agora, livremente você está dizendo, eu não quero você. Isso. Por isso que, inclusive, né, o pecado de Adão e Eva foi um pecado muito mais grave do que o nosso, porque, veja, enquanto a nossa natureza já ferida, ela não consegue perceber exatamente, né, a consequência do pecado, ou seja, ver o pecado enquanto bem, né, enquanto um bem claro, assim, né, como se fosse realmente uma coisa, né, muito superior ao mal que o pecado causa. Em Adão e Eva, isso não era dessa forma, né? Porque, veja, não havia uma natureza ferida em Adão e Eva. Então, para Adão e Eva, justamente, né, o pecado ele era muito claro, a natureza daquele ato e quais as consequências daquele ato. Por isso que, justamente, a punição, a pena por esse ato, contaminou a natureza humana ontologicamente, porque é uma pena equivalente à gravidade do ato. Deus vai respeitar. Abra sua Bíblia, Vilela, porque essa... Mas antes, assim, a partir do momento que eles fazem essa escolha e tornam-se imortais e todo o resto a gente Só o Vilela entendendo bastante aqui de, né, protologia, de certa forma. conhece até hoje, tá na Bíblia também que já tinha o plano para a redenção a partir disso. Sim. Mesmo sabendo que eles iam cair, tinha um plano para a redenção. Desculpa, eu não respondi a sua pergunta. A sua pergunta era o seguinte: Deus já sabia que eles iriam cair? Exato. Vilela, é o seguinte... Aqui tem que responder que sim, porque do contrário vai acabar aí, né, rejeitando diversos atributos até metafísicos aí de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Óbvio. Deus já sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, Não existe onipotente. o tempo, ele não é... Você não tem como responder o contrário, porque daí você vai estar rejeitando atributos simples aí, né, da teologia cristã e até mesmo coisas que a gente pode provar pela metafísica. Então, tem que responder que sim. É um absurdo dizer que Deus não sabia de alguma coisa. preso ao tempo. Agora, se eu digo que Deus sabe, eu não estou dizendo que Deus determina. Perfeito. Distinção clássica entre o conhecimento, o Deus conhecedor e o Deus causador. Né? Deus conhece todas as coisas, mas nem todas as coisas Deus causa, porque algumas coisas, apesar de serem significadas enquanto coisas, na verdade são a privação. Né? Então, o mal ele não é uma coisa, apesar de que a gente fala do mal como se ele fosse algo,
né, a teologia cristã entende muito bem, através da filosofia metafísica, que o mal, na verdade, é a privação do bem. Tá? Então, assim, Deus ser conhecedor do bem e do mal não faz Deus causador do mal, porque o mal não tem causa. É muito claro para a gente das causas de alguma coisa. Então, se algo é a privação, ou seja, a falta da visão, aquilo não tem uma causa daquele ser, porque ele já é a privação de algo. Né? Então, justamente aqui essa é a resposta interessante que Santo Agostinho também no livrinho que está ali atrás, né, nos escritos dele contra os pelagianos, né, que a predestinação não é, né, o foreknowledge, a predestinação não é a previsão, a predestinação não é o conhecimento de Deus, são duas coisas diferentes. Esse conhecimento de Deus, né, ele é mais amplo porque ele conhece também as coisas que Deus não causou, ou seja, as coisas, o mal que não é causado por Deus, né, que nem é por excelência. Então, a previsão das coisas é uma coisa, a causa das coisas, que é onde entra a predestinação, é outra coisa. Isso é importante entender. Então, assim, Deus sabia... Sim, Frei Gilson, isso é uma das coisas mais importantes para se entender em soteriologia. Que Adão e Eva iriam cair, sabia, porque ele sabe de tudo. Mas isso não significa que ele determinou que eles iriam cair. Deus ofereceu tudo que eles precisavam para eles não caírem. Outra coisa importante, né? Porque quando a gente fala que Deus sabe de tudo, aqui nesse caso o Frei Gilson está corretíssimo, né? Bem ortodoxa no sentido de correta a doutrina que ele está defendendo aqui, porque, se Deus determinasse isso, Deus estaria ativamente causando pecado, né? É algo que não pode acontecer. Entendi. Deus andava com eles no jardim. Deus estava com eles. Agora, livremente eles fizeram a sua escolha. E como nós temos um Deus amoroso, Deus... Então, entendam, né? Muito importante isso. Quando o homem peca, ele faz livremente, mas sem o auxílio de Deus. Ele faz sozinho. Agora, quando o homem faz um ato bom, né, um ato bom sobrenatural, ou seja, de bem sobrenatural, né, que merece o céu, um ato de caridade, enfim, né, um ato de virtude, qualquer ato que mereça, né, que tenha algum mérito da salvação, que aumente seu estado de justificação, neste caso o homem faz livremente com o auxílio da graça. Já quando o homem faz o mal, quando peca, faz livremente, mas sem o auxílio da graça. Deu um jeito de ainda resgatar e salvar essa criatura através da redenção, através da cruz, através do seu Filho único. E aí depois Paulo vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso, família. Acho que daqui pra frente eles vão trocar de assunto, não vão falar muito mais sobre predestinação. Espero que vocês tenham gostado, que as coisas que eu falei, que as explicações que eu dei tenham ajudado a responder possíveis dúvidas de vocês. Se restou alguma dúvida, como eu falei no início do vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários, deixa o teu like também, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, beleza? Tamo junto, me acompanha nas redes sociais e até mais.